Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até ao Brasil, onde as eleições presidenciais ainda estão um pouco distantes, mas onde vão acontecendo casos que vale a pena serem seguidos e que, de algum modo, estão, é a primeira impressão que dá, estão a fazer com que o ex-presidente Lula da Silva tenha uma espécie de passadeira vermelha estendida até à sua próxima provável eleição. Mesmo assim, talvez haja algumas complicações pelo caminho, não lhe parece, embaixador? Estes anos de Bolsonaro foram anos muito complexos. É curioso como nós estamos a falar sempre de personagens autoritárias. Vimos, Exatamente. vimos de Putin, passamos pela Hungria, passamos pela Sérvia e agora vamos para o Brasil. Esta onda autoritária é uma onda para a qual temos que olhar com algum cuidado. Convém lembrar que ela também está ligada, de certa maneira, àquilo que foi o tempo de Trump. Portanto, há um mundo autoritário que está por aí e que não desapareceu. Pelo contrário, não estando eventualmente federado entre si, mas tendo algumas ligações, prova que a democracia não é um dado adquirido. No Brasil, estes anos de Bolsonaro, para além daquilo que foi a gestão caótica da pandemia e a introdução de fatores, diria, extremamente disruptivos face à tradição democrática do Brasil. E nós temos que perceber uma coisa. O Brasil teve uma ditadura militar entre 1964 e 1989. E depois daí tem uma Constituição. Essa Constituição sobreviveu a processos de impeachment, sobreviveu a variedíssimos ciclos e até está quase a sobreviver a Bolsonaro. Mas nós temos que perceber que no Brasil há um Estado de Direito, há uma separação de poderes, há um Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, há eleições livres e nunca postas em causa. Mesmo que o Bolsonaro as tenha posto em causa, mesmo nas eleições que ele próprio ganhou, ele achou que tinham sido falsificadas. A comunidade internacional tem o Brasil como um Estado sério, digamos, no plano do funcionamento da democracia. Bolsonaro foi um período muito complicado para a vida do Brasil, vai para a sua recandidatura e aparentemente vai tentar recandidatar-se, vai mudar de vice-presidente, o vice-presidente que tinha militar incompatibilizou-se com ele, foi encontrar um novo militar para lhe servir de vice-presidente, Braga Neto, que é ministro e que agora, enfim, pode servir de apoio. Convém dizer, no entanto, o seguinte, nós devemos no Brasil separar os militares de Bolsonaro dos militares. Isto é, não há nenhum sinal que indicie que os militares das estruturas institucionais brasileiras se podem sentir tentados a qualquer deriva autoritária que parece muito próxima das ideias dos militares reformados que estão à volta de Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro Era um temor que havia há 3 anos atrás, exatamente. Claramente, a ideia de que, eventualmente, isto podia criar uma disrupção de natureza antidemocrática. Até agora não há sinais de que a instituição militar brasileira esteja poluída por uma tentativa de deriva autoritária. Bolsonaro vai candidatar-se, tem um alto grau de rejeição, mas nós não devemos iludir-nos o seguinte, o candidato mais perigoso para Bolsonaro, e o António disse que ele está, digamos, muito bem colocado, é Lula da Silva, que foi presidente por 2 mandatos, depois esteve preso, acusado de várias coisas, muitos desses processos, entretanto, caíram por decisão do Supremo Tribunal Federal, por vários aspectos, alguns por exagero naquilo que tinham sido as acusações, noutros casos por aspectos de natureza formal. Verdade seja que Lula da Silva parece estar a fazer um caminho de ser o principal candidato contra Bolsonaro. E foi buscar, curiosamente, ou aparentemente vai buscar, as coisas ainda não estão completamente formalizadas, um antigo candidato do PSDB, que é o partido de Fernando Henrique Cardoso, um homem que já disputou com Lula o seu segundo mandato, que perdeu, mas perdeu com um resultado honroso, é um homem, é um médico de São Paulo, que já foi o governador de São Paulo, e que nas últimas eleições concorreu, só teve 4%, é verdade, em nome do PSDB, e agora desligou-se do PSDB e Lula foi buscá-lo. Para quê? Foi buscá-lo como uma espécie de caução moderada.
Lula, quando concorreu a primeira e a segunda vez, levava consigo José Alencar. José Alencar era um político mineiro, um industrial mineiro, conservador, muito leal a Lula. Foi depois ministro da Defesa com Lula, quando houve umas mudanças de governo que aí se implicaram, e conseguiu, digamos, dar a Lula uma espécie de caução conservadora. Geraldo Alckmin, que é o candidato que aparentemente vai como vice-presidente na chapa, como dizem os brasileiros, do Lula, é uma figura desse género. Mas atenção, o Brasil não tem só estes dois polos. O Brasil tem também a chamada terceira via. E essa terceira via seria, por um lado, a possibilidade de recomposição do PSDB, o tal PSDB que já foi de Geraldo Alckmin, que fez umas eleições primárias. Nessas eleições primárias apareceram 3 candidatos: João Dória, que é o governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Branco do Sul, e Artur Virgílio, que é um político do Amazonas, que curiosamente já foi adido da Embaixada do Brasil em Portugal. Ganhou João Dória, e João Dória agora, surpreendentemente, há 8 dias, decidiu afastar-se. O que, somado à circunstância de Eduardo Leite ter decidido sair rapidamente do governo do Rio Grande do Sul, indicia que Eduardo Leite pode ser o tal candidato da via intermédia. Mas também apareceu aqui, durante algum tempo, e também desapareceu na semana passada, a coincidência é imensa, uma figura que é Sérgio Moro. Sérgio Moro foi a grande figura que, no fundo, é o grande acusador de Lula. Foi levado para Bolsonaro como ministro da Justiça, afastou-se depois de Bolsonaro e, a certa altura, parecia ser uma espécie de regeneração da luta anticorrupção no Brasil. Ligou-se a um partido cujo nome não nos deve enganar, chamado Podemos. O Podemos, nós não podemos ligar ao Podemos espanhol, que é bastante mais à esquerda. O Podemos é um partido conservador brasileiro. No Brasil há 30 e tal partidos representados no Parlamento. De repente, Sérgio Moro, provavelmente tendo feito as contas, no sentido de não ter condições, afastou-se. O que significa que está aberto o caminho também para o aparecimento da tal terceira via. A distância entre Lula da Silva e Bolsonaro não é grande, já foi maior. Apesar de tudo, não é. Vamos saber em que medida é que o surgimento de um candidato de terceira via pode, digamos, tirar alguns votos a Lula ou tirar mais votos a Bolsonaro. Ainda há uma personalidade à esquerda, que é Ciro Gomes, Ciro Gomes, que é antigo governador do Ceará, foi ministro de Lula e é profundamente anti-Lula, e é uma figura que vem da esquerda, do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, que pode também tirar votos a Lula, embora a sua agressividade face a Lula acabe por o fazer pescar num outro mercado e o nível de sondagem, aquilo que as sondagens lhe dão são muito baixas. Significa, portanto, que as coisas estão, eu não diria que estão fechadas. Lula tem uma boa vantagem, mas daqui até novembro, que é quando são as eleições brasileiras, as coisas podem complicar-se e podem mudar. Veremos também se Bolsonaro consegue, por algum golpe de mágica, por alguma política pública que possa ter um efeito importante, nomeadamente em matéria de ajuda à pobreza, etc., pode encontrar aqui um sopro de vida que lhe dê a possibilidade de ser reeleito. Portanto, no Brasil as coisas apontam mais para que Lula da Silva venha aí. Lula da Silva para o Brasil iria ter um impacto internacional forte, porque quando Lula chegasse no plano internacional, Lula é um bocadinho aquele efeito Gorbachev, que é, as pessoas gostam mais dele no estrangeiro do que no país, mas Lula é claramente uma figura com um prestígio internacional que nunca perdeu, embora ficasse um pouco maculado pelas acusações de corrupção. Mas o facto de elas não serem provadas, e como eu comecei por dizer que as instituições brasileiras são independentes, e o facto de o terem ilibado dessas culpas, enfim, tornam-o elegível e, em particular, tornam um candidato com maior possibilidade de ser eleito para um terceiro mandato, não um terceiro mandato consecutivo, que a Constituição brasileira não prevê. Aliás, a Constituição de 89 que eu referi é uma Constituição que não previa a reeleição. E, curiosamente, também não se fala disto, quem introduziu o princípio da reeleição foi Fernando Henrique Cardoso para ser reeleito. E Fernando Henrique Cardoso foi reeleito para o segundo mandato. Quando Lula da Silva estava no auge da sua popularidade
no seu segundo mandato, eu estava no Brasil nessa altura, recordo-me de ouvir empresários brasileiros no sentido de dizerem se a Federação das Indústrias de São Paulo, que mais tarde foi a grande financiadora da campanha contra Lula, se fizesse um voto secreto, as pessoas eram favoráveis a que a Constituição mudasse para que Lula tivesse um terceiro mandato. A vida deu as voltas que deu, Lula não teve terceiro mandato, veio Dilma Rousseff teve um impeachment, Fernando Haddad não conseguiu ganhar as eleições para o PT, Lula está aí outra vez na calha, provavelmente para ser presidente. Exatamente. Em novembro, com certeza, ou no mês anterior, voltaremos a este assunto, e o programa Arte da Guerra fica por aqui. Para a semana voltaremos com 3 novos temas, provavelmente um deles repetindo-se, mas pelo menos com 2 novos temas. E até lá.